De agora em diante nós vamos falar sobre condições adversas. Eu vou apresentar para vocês alguns obstáculos, alguns problemas que podem acontecer durante a nossa condução. Condição adversa são fatores que vão nos atrapalhar, que vão nos apresentar uma série de obstáculos e nós temos que estar preparados para encarar cada um deles. Vimos na aula passada que o importante na direção defensiva é a gente conseguir evitar os acidentes. Então percebam que nós somos treinados para isso, para evitar os acidentes de trânsito. Diante de um acidente inevitável, nós vamos reduzir a proporção deste acidente. Então lembrem-se que reduzir a proporção de um acidente inevitável significa aumentar as chances de sair vivos de um acidente. Então nós temos que tomar bastante cuidado e saber quais são os nossos adversários, o que nós podemos encontrar por aí, tá bom? Condição adversa significa adversa de adversário, né? Muito fácil, muito tranquilo. Percebam que se nós temos dois clubes de futebol e um adversário do outro, ninguém vai facilitar para ninguém. A ideia é dificultar e bastante, e quanto mais dificultar, melhor, porque talvez o outro ganhe. Então, adversário é bem tranquilo. Agora, condição é um evento futuro e incerto, tá bom? Agora, vamos conversar melhor sobre as condições adversas, tá bom? Durante esse curso eu vou mostrar para vocês quais são as situações de risco que nós podemos encontrar e também como é que nós vamos agir diante de cada uma delas, tá? O objetivo do curso inteiro é preparar a gente para que possamos encarar o trânsito de maneira segura. Vimos que nem sempre a segurança depende única e exclusivamente da gente, mas nós temos que fazer a nossa parte. Se eu confiar somente nos demais usuários do trânsito, eu posso sofrer um prejuízo muito grande. E se eu sofro um prejuízo no trânsito, percebam que nós estamos num coletivo, então a chance de eu gerar um prejuízo também para outras pessoas é muito grande, tá bom? Então vamos tomar bastante cuidado e vamos conversar um pouquinho. Quais são as condições adversas? O que se considera condições adversas? Quais são os nossos adversários? Então, adversário, como já vimos, é uma situação que vai nos apresentar uma série de riscos. Adversário não ajuda, adversário atrapalha. Condição, evento futuro e incerto. Evento futuro incerto. Incerto por quê? Porque pode acontecer ou não este evento. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Você, como faz todos os dias, sai de casa e vai trabalhar. Certo dia você acorda e o tempo não está muito bom. Então você pensa assim, bom, é melhor eu sair com uma grana a mais aqui na carteira, porque se chover no meio do caminho, eu compro um guarda-chuva. Isso mesmo. Você compra um guarda-chuva. Aí você fez isso, pegou uma graninha, colocou na carteira e foi trabalhar. Minha pergunta é, você comprou o guarda-chuva? É verdade que você vai comprar o guarda-chuva? Ou, para que você venha a comprar o guarda-chuva, é preciso acontecer alguma coisa? Como, por exemplo, tem que chover. Se não chover, você não compra o guarda-chuva, não é verdade? Então, a chuva, ou seja, o chover, é uma condição para que você compre o guarda-chuva. Se chover, você compra o guarda-chuva. Caso não chova, outro exemplo, vamos lá. Você está no processo de habilitação e espero que logo você tire
a sua permissão para dirigir. Aí imaginem que o seu pai, por exemplo, ele diga para você: nossa, vai tirar a habilitação. Então, quando você tirar a habilitação, eu vou te dar um carro novinho. Muito bem. Minha pergunta é: ele vai te dar o carro ou não? Qual foi a condição que ele te apresentou para que ele possa te dar o carro? Se você não conseguir, por alguma razão, tirar a habilitação, você vai ganhar o carro? Pois é. Então vejam, condição é um evento futuro e incerto. Se ele dissesse assim: quando você fizer aniversário eu vou te dar um carro. Bom, se você não morrer até lá, é certeza que você vai fazer aniversário. Então aí eu não tenho uma condição, tá bom? Condição é quando o evento ele é futuro incerto. Quando é um evento futuro certo, dá-se o nome a isso de termo. Então, termo é evento futuro certo. Condição é evento futuro incerto. Graças a Deus, né? Ainda bem. Porque os acidentes podem acontecer ou não. Nós vamos trabalhar bastante para que isso não aconteça. Muito bem, quais são as condições adversas que nós vamos encontrar? Então anota bem aí, ó. Condição adversa da via, do veículo, do trânsito, do condutor, do passageiro, da carga, condição adversa do tempo, de iluminação. Condição adversa de iluminação também pode ser chamada de condição adversa de luz. Condição adversa do tempo também pode-se dizer que é uma condição adversa do clima. Então vejam, tempo está relacionado ao fenômeno da natureza. Muitas pessoas acham que por ser um fenômeno natural, o acidente ele é inevitável. Mas não é verdade se nós soubermos como fazer, se nós soubermos como agir, tá bom? Então vamos lá, vamos adentrar um pouquinho na nossa condição adversa. Quando se fala de iluminação, nós temos que considerar que existem dois tipos: a iluminação natural e a iluminação artificial. A iluminação natural, nós vamos encontrar os seguintes fenômenos: o ofuscamento, a penumbra e a noite. Então, quando se fala da noite, nós estamos falando da ausência total de iluminação natural. Então, diante desta condição adversa, nós contaremos apenas e tão somente com a iluminação artificial, seja da via, seja do veículo. Tudo tem que estar em ordem, tudo tem que estar em perfeito estado. À noite, dependemos e muito dos faróis do veículo, mas para não confundi-los, à noite é a ausência total de iluminação natural, tá bom? Atenção redobrada, velocidade reduzida, distância de segurança, distância de segmento maior. Lembra-se que distância de segurança, distância de segmento é aquela que nós vamos tomar do veículo da frente. Lembra lá que nós vimos a regra dos 2 segundos, nós vimos a distância de reação, a distância de frenagem, a distância de parada. Bom, regra dos 2 segundos à parte, se nós conseguirmos e pudermos tomar uma distância maior do veículo da frente, garanto que isso vai aumentar e muito a nossa segurança na via, tá bom? Verifica se os pneus estão em ordem, porque nós podemos encontrar dificuldades na hora de acionar o pedal de freio. Então, o freio, veículos ainda temos muitos, né, que não tem o ABS lá como equipamento obrigatório.
Lembra, a ABS é o componente eletrônico que evita o travamento das rodas. Então, se nós temos uma reação e os freios eles agem com total precisão, os pneus não estando em bom estado, eles podem arrastarem e acabar a gente colidindo com o veículo da frente. Sempre que a gente for pegar estrada, pegar rodovia, vai fazer uma viagem longa, procura evitar este amanhecer ou o anoitecer. É bem perigoso. É bonito, é romântico, particularmente eu gosto do amanhecer, eu gosto do sol nascendo, a paisagem fica dourada, mas é preciso ter muito cuidado, é preciso ter atenção redobrada. Então, ó, iluminação natural, ofuscamento, penumbra e à noite. À noite nós não temos iluminação qualquer. Já falamos da noite, já falamos da penumbra e agora eu vou falar do ofuscamento. O ofuscamento, ele pode ser natural ou ele pode ser artificial, tá bem? O ofuscamento natural, ele acontece quando a luz solar ela bate de frente com o motorista. Então imaginem lá, você está dirigindo, o sol está bem à sua frente e como é que nós vamos fazer para evitar o ofuscamento natural? 3 formas para evitarmos o ofuscamento natural. Uma, equipamento obrigatório, todo automóvel tem que ter, que são as palas protetoras. Pala protetora ou simplesmente quebra-sol, tá bom? Então aquela pala que nós temos ali em cima, chamada de quebra-sol, ela vai nos auxiliar, ela vai nos ajudar na hora de nos depararmos de frente com o sol. No entanto, a pala protetora, o quebra-sol, ele não é tão seguro assim quanto se imagina. Então existem alguns horários, algumas posições até do veículo que ele não vai conseguir nos proteger. Por mais que alguns equipamentos dobrem para o lado, tenha uma forma de se manusear melhor, mas mesmo assim existirão alguns pontos que ele não vai atingir e que ele não vai nos proteger. Para evitar então, para que a gente possa se proteger melhor dos raios solares, então existe um equipamento que as pessoas colocam nos seus carros e é bem comum as pessoas colocarem, que é o popular Insufilme. Insufilme é uma marca. Na prova não vai cair Insufilme. Na prova, caso apareça, aparecerá como película. Então nós temos a película refletiva e a película antirrefletiva. A película refletiva, que é aquela espelhada, este é um equipamento proibido. Eu não posso utilizar. A película antirreflexo, a película antirrefletiva, nós podemos colocar no nosso automóvel sim. Inclusive no para-brisa dianteiro. Alguns acham que não pode, mas não pode ser muito escuro. O problema maior está quando as pessoas colocam uma película, um insufilme muito escuro, que acaba comprometendo a visibilidade dele. Compromete muitas vezes até durante o dia, quem dirá à noite e quem dirá sob chuva. Então você vai ter uma dificuldade de enxergar os elementos que estão fora do veículo e isto pode patrocinar alguns acidentes. Então, o insufilme, ele é muito complicado. Então, algumas pessoas podem achar que ele traz segurança, que ele traz conforto, mas ele também traz um lado negativo, tá bom? Então, já falamos de 2 formas de evitar o ofuscamento. Uma é a película antirrefletiva,
o outro foi a utilização das palas protetoras, o quebra-sol do nosso veículo. Lembra que quebra-sol é equipamento obrigatório, tá? Então, equipamento obrigatório que ajuda a evitar o ofuscamento natural, pala protetora, quebra-sol. O terceiro é o melhor deles e é o mais recomendado, né? Valores à parte, tem caro, tem barato, são os óculos escuros. Então percebam que num dia ensolarado, a utilização de óculos, de óculos escuros é até para proteger a própria visão, né? Os oftalmologistas sempre recomendam que se utilize um óculos escuro, mas de boa qualidade, né? Bastante cuidado na hora de adquirir um. Porque se a gente usar aqueles que dão a gente uma visão turva, né? Uma sensação de profundidade maior, a gente também pode perder a noção do espaço na via pública e acabar produzindo um acidente, tá? Então, muito cuidado. O óculos de sol é muito legal, mas a gente tem que saber escolhê-lo também. A marca fica por sua conta, não tem problema não. O importante é que ele nos ajuda muito para evitar o ofuscamento natural. Baixou o sol, tira os óculos. Então, não há necessidade de continuar dirigindo com óculos escuros. Eu sei que tem algumas pessoas que gostam de utilizar óculos escuros à noite. Na balada, tudo bem, vai, mas não vai dirigir utilizando óculos escuros. Imagina somar óculos escuros, insufilme e à noite. A pessoa dirigindo um automóvel. É colisão na certa, tá bom? Bom, ofuscamento artificial. O ofuscamento artificial, ele acontece por causa da grande quantidade de luz que é jogada nos olhos, no rosto de um motorista, do piloto da motocicleta, de um condutor. O ofuscamento artificial, ele está mais difícil de a gente controlar do que o ofuscamento natural, por exemplo. Quer ver? Nós temos o ofuscamento com um veículo que trafega no sentido contrário. Então imaginem você estar dirigindo durante a noite e lá na frente vem um automóvel com o farol alto ligado. Sem dúvida, você será ofuscado, a menos que ele baixe os faróis dele, ele reduza a iluminação do veículo dele. Naturalmente, ele já deveria fazer isso, mas caso ele não o faça, então nós vamos agora solicitar a ele que reduza o farol, que baixe o farol, que reduza esta luminosidade. Nós não vamos ficar com o nosso farol alto, a gente baixa o nosso, dá uma piscada nos faróis. Lembra que nós aprendemos lá para piscar os faróis para realizar uma ultrapassagem? Então nós vamos fazer da mesma forma. Então o veículo vem vindo no sentido contrário, eu pisco os faróis, verifica no modelo do seu veículo onde você vai fazer isso, porque os comandos eles vão mudando de veículo para veículo, tá bom? Então achou lá, pisca os faróis. Piscou os faróis, ele entendendo, ele vai reduzir o farol dele. Ele com o farol mais baixo e a gente com o farol mais baixo, um veículo vai passar pelo outro, acende o farol de novo, todo mundo e vida normal. Caso contrário, nós vamos ter problemas. Evitado o acidente desta forma. Agora, imaginem que piscamos os faróis e ele continua com o farol alto. Nós vamos baixar os nossos faróis. Ele continua com o farol alto. Nós vamos reduzir a velocidade. Vamos mudar para o lado direito da via.
Em regra, a gente dirige do lado direito da via, correto? Mas desta forma nós vamos nos afastar o máximo possível daquela linhazinha que divide o fluxo de veículos. Velocidade reduzida, aumenta a distância lateral para quando passar por ele, vai para o lado direito da via, redobra a atenção, mantém o farol baixo aceso. Eu não o enxergo porque ele está me ofuscando, mas ele me enxerga. Então ele não vai invadir a contramão. Se acontecer de ele invadir a contramão, a chance dele nos acertar diminui, porque nós já nos afastamos ali da linha divisória da via. Mas percebam que, mesmo tomando todos esses cuidados, se o outro condutor também não estiver atento, o acidente pode acontecer, não é verdade? Mas, se acontecer, vai ser de menor proporção. A gente não conseguindo evitar o acidente, a gente vai reduzir a proporção deste acidente. Tudo bem, gente? Percebam que são coisas bem fáceis, bem tranquilas de para a gente resolver, não é? O outro ofuscamento que nós podemos sofrer é através dos espelhos retrovisores. Veículo atrás de nós, ele está com o farol alto aceso. Então, este farol alto, ele vai acabar refletindo nos espelhos. Então, nós teremos um problema muito grande. A gente não pode virar os espelhos para evitar o ofuscamento. Alguns motoristas tomam a providência que ele está dirigindo aqui. Então, para evitar o ofuscamento aqui, seja pelos espelhos laterais ou pelo espelho interno, ele põe o rosto mais para frente e ele perde a visão dos espelhos. Então ele não está enxergando nada que acontece aqui na lateral. Então é um cuidado que alguns motoristas tomam que pode trazer um prejuízo muito grande para o motorista, né? Então a única forma que nós temos aí é dá uma encostadinha o pé no freio, porque quando a gente pisa no freio, não aperta. Quando a gente só encosta o pé no pedal de freio, as lanternas lá atrás vão acender. Este motorista, ele já deve entender, ou deveria entender, que talvez você vai parar. E como ele viu que você não parou, que você está tentando chamar a atenção dele. Outro cuidado, também outra providência que a gente pode tomar, é dar uma ligada na luz de emergência. Liga o pisca-alerta, 1, 2, 3, desliga. Então, só liga e desliga, para ver se chamamos a atenção dele. Tomara a Deus que ele não entenda que nós estamos chamando ele para o racha, né? Terceira opção, seta para a direita, reduz a velocidade, se afasta e deixa que este motorista ultrapasse. Assim que ele ultrapassar e entrar na nossa frente, não vai ligar o farol alto nele também, porque você está com raiva que ele te ofuscou. Eu sei que dá vontade de fazer isso, mas lembra que nós temos que nos abster de comportamentos nocivos. Eu posso confessar aqui a vocês que antes de entender este mundo do trânsito, antes de entender sobre a lei certinho, eu tinha a mesma visão que a maioria. Então eu tinha também um espírito vingativo. Eu buzinava, a pessoa passava no farol vermelho na minha frente, eu gesticulava, mas com o passar do tempo eu entendi, e agora por experiência própria eu passo para vocês, que isso não nos leva a nada. Você fica tenso, você fica nervoso. Hoje nós vivemos numa sociedade muito perigosa, algumas pessoas são intolerantes demais, e quem tem que chamar a atenção do outro
porque o outro fez errado, porque o outro está errado, são os agentes da autoridade. São a polícia, a CT, a empresa que cuida lá do tráfego, a guarda municipal, ou seja, sempre o órgão responsável, o órgão que tem competência para fazer isto. Não cabe a nós, meros mortais, advertir alguém que fez alguma coisa errada. Vejam que até seria bom que você advertisse o outro de que ele fez alguma coisa errada e o outro agradecesse, fala, oh, desculpa, foi mal, perdão. Mas a gente sabe muito bem que na prática não é assim que funciona, né? Então, se a pessoa fez errado, tenha paciência, deixa já aconteceu o erro, graças a Deus não foi nada de grave e toca a vida para frente. E observando bem o erro que ele cometeu, para que a gente não cometa também. Continuando então, nós temos a condição adversa do tempo. Lembrem-se que condição adversa do tempo está toda ligada, relacionada a fenômenos da natureza, tá? Então, tempo tá bom, tá calor, tá chovendo, tá neblina, então nós temos que tomar algumas providências, né? Quando é calor demais, temos que tomar alguns cuidados, porque é natural que a gente se canse de qualquer atividade. Nosso corpo vai transpirar demais, então nós vamos chegar numa hora de esgotamento e o corpo ele vai começar a pedir para que a gente desacelere, para que a gente pare de fazer algumas coisas, porque o nosso organismo não consegue mais produzir energia. Neste momento, é muito comum as pessoas sentirem uma sonolência, um cansaço. Então imaginem você dirigindo debaixo de sol forte, temperatura muito grande, seu carro não tem ar-condicionado e você começa a cochilar. Gente, cochilar na direção de um automóvel é muito complicado, tá bom? Algumas pessoas comem bem na hora do almoço e dependendo de onde foi almoçar, foi de carro, volta de carro. Então cuidado, porque depois de eu manjar uma feijoada, por exemplo, o meu organismo vai trabalhar igual louco para digerir tudo aquilo. E por mais que eu esteja quietinho no meu carro, o meu organismo, para digerir tudo aquilo ali, vai acabar exigindo demais do meu estado físico. Então é natural que nós sintamos sono, tá bom? Então alimentação suave, balanceada. Se a pessoa come pouco também, aí depois durante a condução, ela aproveita para comendo também. E hoje, como a nossa realidade é cruel, né? Às vezes as pessoas não têm tempo nem de se alimentar e aproveita aquele tempo que vai passar no trânsito para se alimentar. Isso não é recomendável, tá bom? Então se abstém de comer ou de beber qualquer coisa no automóvel. Principalmente bebida alcoólica, né? Nós já vimos lá atrás o prejuízo que é a ingestão de bebida alcoólica, tá bom? Nesta época de grande calor também pode acontecer de nós encontrarmos algumas queimadas. Então as queimadas elas não necessariamente são produzidas pelo homem, né? Elas também podem ser produzidas pela natureza. Então o sol está muito forte, a umidade do ar é baixa, a vegetação está seca, então isso pode acabar produzindo incêndio. No caso de incêndio na beira de rodovias, a questão é a fumaça, a grande quantidade de fumaça que vai tomar conta da rodovia. Então, esta fumaça, uma vez na rodovia,
a recomendação geral é para que não entremos na cortina de fumaça. Uma vez lá dentro, a gente não sabe o que pode acontecer. Então, se tivermos condição de parar o veículo e esperar que a fumaça passe, ou esperarmos a chegada do corpo de bombeiros, vai ser melhor. O acidente, a chance de acontecer é zero. Agora, pode acontecer também de sermos surpreendidos pela fumaça. Então, muito cuidado, tá? Para a gente, os cuidados que nós devemos tomar dentro de uma cortina de fumaças, não tenham dúvida que é sempre o vidro fechado, né? Por mais que os vidros estejam fechados, a fumaça é danada, ela vai tomar o interior do veículo. Aquele cheiro pode acabar complicando de acordo com a reação de algumas pessoas. Um outro cuidado é manter o farol baixo. Sempre liga o farol baixo. Nada de ligar o pisca-alerta. Lembra que pisca-alerta, as luzes de emergência, só em caso de emergência. Pode a princípio parecer que isto é uma emergência, mas não é. Está tudo sob controle. Então mantenha o farol baixo, porque a ideia não é necessariamente iluminar a nossa frente, mas sim para que sejamos notados, para que sejamos vistos na via. As lanternas lá atrás, elas também estão acesas. Então o motorista que vem ali atrás, muito provavelmente ele vai conseguir enxergar a lanterna. As mesmas providências que nós vamos tomar, ele também. A velocidade deve ser reduzida. O ritmo deve ser contínuo. Não vai acelerar bruscamente ou reduzir bruscamente a velocidade dentro de uma cortina de fumaças. Mantenha aquela aceleração baixa até ganhar visibilidade depois da cortina. Lembra que nós não sabemos literalmente qual a extensão da cortina. Se está vendo a extensão da cortina, não dá para saber o que tem dentro da cortina de fumaças. E terceiro, nós temos que ter certeza também de que ao final dessa cortina de fumaças, a gente não encontra ali também qualquer obstáculo, qualquer objeto. Imagina, você entra numa cortina de fumaça ou é surpreendido e está dentro dela e ao sair da cortina de fumaça atropela alguém que tentava apagar lá o incêndio na beira da rodovia, ou pessoas que pararam e estão transitando, atravessando a rodovia. Carros parados, a gente vai lá e provoca o acidente. Homens do corpo de bombeiros. Esse eu acredito mais difícil, porque por serem profissionais, acredito que eles vão interromper o trânsito dos dois lados, né? Nas duas pontas da cortina de fumaça. Mas vejam que nós temos que ficar atentos nos dias de muito calor, porque essas situações elas podem acontecer. E aí, tendo hoje orientação prévia sobre isso, garanto que a chance de acontecer o acidente já diminui, né? Por mais que hoje ainda a imprensa noticie a quantidade de mortes na nossa cidade, se você parar e olhar lá para trás, você vai ver que o número diminuiu e bastante, né? O que me deixou espantado nessa época do Covid, né? Que lembra dela, né? Não tem como esquecer esse negócio, é que o número de acidentes com morte aumentou no fim de semana, enquanto ainda da época da pandemia. Então, quer dizer, as pessoas tinham que evitar de ir para a rua, né? E quando chegava na sexta-feira, ainda um grande número de veículos na via, porque a cidade entrou naquela fase laranja, fase amarela,
não sei bem explicar isso daí, mas eu sei que de acordo com a cor, algumas coisas eram mais liberados. Mas olha só comigo, agora permite que o bar fique aberto, agora permite que o shopping fique aberto. Significa que eu tenho que ir para o shopping? Significa que eu tenho que ir para o bar? E o meu cuidado? Não tinha vacina ainda? Não tem vacina? Como é que você vai fazer? Então, quer dizer, tá todo mundo querendo ir para a rua, tá todo mundo querendo voltar à sua atividade normal. Olha aqui o nosso curso, como que a coisa transcorreu, não é? Então, a Covid, ela foi a antecipação do curso remoto, porque já era previsto que esses cursos para tirar a habilitação, eles seriam remotos. Olha as universidades, um monte de curso remoto. Começou quando? Na pandemia. Então, quer dizer, já existiam os cursos à distância e os cursos presenciais. Durante a pandemia, esquece curso presencial. Então, os professores têm que se virar para dar o curso remoto, não é? Semelhante a este que nós estamos tendo agora. Então, isto economiza e muito, seja para o órgão de trânsito, seja com a conta de luz da universidade, seja com funcionários lá do curso. Então, isso acaba, por outro lado, reduzindo o custo. Aumenta, por um lado, reduz pelo outro. Então é mais seguro hoje termos aulas remotas, né, do que estarmos numa sala de aula presencial, né? No futuro, eu não acredito particularmente que voltemos com as aulas presenciais, mas eu acredito que será uma opção, né? Para quem quiser frequentar a aula presencial, para quem quiser ter a aula remota. A princípio é tudo muito estranho, tudo muito difícil, tudo diferente, mas acreditem que o futuro é este, tá? Então, hoje, até para tirar a carteira nacional de habilitação, você tem que ter um bom equipamento, você tem que ter um serviço de internet de qualidade, porque senão você não consegue acompanhar. E como o futuro é este, dificilmente voltaremos para trás, né? Então, vamos caminhando juntos e eu vou dando o máximo aqui que eu puder para melhorar, para que esta educação chegue até você e que eu possa fazer parte do seu sucesso. E eu já agradeço muito, porque estar aqui comigo é uma escolha de vocês. Ninguém é obrigado, né? Mas já que escolheram, pode deixar, confie em mim, que eu vou fazer o máximo que eu puder para que vocês obtenham todo esse sucesso. Sucesso para tirar a habilitação, sucesso no dia a dia com o seu veículo. Lembrem-se que mais importante do que as multas e os pontos na carteira é a gente evitar os acidentes. Evitar multa, evitar ponto é muito bom. De uma certa forma, nós também estamos evitando os acidentes de trânsito. Mas se você tiver que cometer uma infração para evitar um acidente de trânsito, e agora? Como é que você faz? Vou dar um exemplo. Você está parado no semáforo vermelho, olha no espelho retrovisor e observa que lá atrás, você observa que o caminhoneiro perdeu o controle. E agora? Passa no farol vermelho? Sobe com seu carro na calçada ou fica parado na frente do caminhão? Se eu passar no semáforo vermelho, eu cometo uma infração de natureza gravíssima, são 7 pontos. Se eu invadir a calçada, eu cometo uma infração gravíssima, são 7 pontos. O valor da multa é multiplicado porque eu trafeguei com veículo motorizado pela calçada. Mas se eu ficar ali, eu vou tomar uma pancada. O caminhão vai me arrastar.
pode ser que eu fique preso nas ferragens, pode ser que eu bata nos veículos da frente. Não tem como nós visualizarmos o resultado disso. Eu vou ser sincero com vocês. Eu cometo a infração de trânsito, mesmo porque entende-se no direito penal que isto não é cometimento de infração. Você está se livrando e livrando os outros de um risco. Então não tenho a menor dúvida. Não fique na dúvida entre cometer a infração e oferecer segurança. Se para oferecer segurança, se para garantir a minha segurança e a dos outros, eu tenho que cometer uma infração de trânsito, que faça, que certeza, isto não vai ser considerado tal e o acidente, ou evitando o acidente, você ficará muito mais satisfeito com o resultado, tá bem? Agora vamos falar um pouquinho sobre a chuva de granizo, né? Granizo é aquele gelinho, né, que vai batendo lá no para-brisa. Então, hoje está mais difícil, pelo menos aqui em São Paulo, a gente encontrar a chuva de granizo. Mas quando o dia é muito quente, às vezes acontece no finalzinho da tarde de chover gelo. Que é a tal chuva de granizo. Então, muito cuidado, porque o barulho é ensurdecedor. Então, a ideia é, se está chovendo granizo e a gente tem um local seguro e coberto para parar, procura este local, para lá, espera o granizo passar, tá bom? Não é recomendável de forma alguma a gente continuar dirigindo sobre chuva forte de granizo. Vai que um granizo grande aí quebra o para-brisa, porque vai ser uma consequência, vai ser uma série de gelo. E aí o atrito, a trepidação pode fazer quebrar o vidro. Então o melhor que nós temos aí a fazer é realmente procurar um local seguro para parar e esperar a chuva passar, tá bom? Posterior nós podemos encontrar alguns pontos de alagamento, então muito cuidado com pontos de alagamento. Nós temos que evitar a tal da aquaplanagem ou da hidroplanagem. Aquaplanagem ou hidroplanagem é quando os pneus eles deixam de tocar o solo e eles ficam literalmente boiando em cima sobre aquela lâmina d'água. Então a gente vira o volante para um lado, vira para o outro e o carro continua em linha reta. Essa é uma situação muito perigosa. Sabendo disso, então você está dirigindo e viu pontos de alagamento, não entrar, mesmo porque você não sabe o que é que tem literalmente ali naquele ponto de alagamento. Então, o ideal é que nós paremos antes do ponto de alagamento. Quer atravessar o ponto de alagamento? Observa se outro veículo passa. E aí você vai verificar o nível da água na roda do veículo que está passando. Se o nível da água estiver atingindo a metade do pneu do veículo, do automóvel, você não entra. Por quê? É muito provável que esta água esteja bem próximo do cano do escapamento e qualquer encostadinha no pedal da embreagem que você der, a água ela pode ganhar o escapamento adentro e acabar contaminando o motor. Por isso que alguns carros ficam parados dentro dos pontos de alagamento. Então, muito cuidado com este comportamento. O melhor é a gente aguardar mesmo a água baixar, tá bom? Uma outra atitude que os motoristas têm e que é muito, muito, muito perigosa é o caminhão, o ônibus, o veículo de grande porte, ele passa e o motorista vai atrás. Ele pega o carro dele e vai atrás do caminhão. Então, à medida que o caminhão passa, a água abre.
E aí o motorista vai colado na traseira do caminhão. Só que ele esquece de um detalhe: a água abre, mas fecha novamente. E quando fecha, vem de encontro ao veículo, e aí ele também terá problemas, tá bom? Viu que a água, o nível da água não está tão alto, ou seja, está abaixo da metade do pneu do seu carro. Dá para você verificar isso pelo carro do outro, do mesmo modelo que o seu. Mesmo modelo eu não digo, mas o mesmo porte do seu, tá? Então, engata a primeira marcha e vai na primeira marcha até sair. Ganha uma distância muito grande do veículo da frente, para que ele não precise parar e você também não precise parar atrás dele. Engata a primeira marcha, aceleração baixa, não encosta mais o pé no pedal da embreagem e vai até passar o ponto de alagamento. Passou o ponto de alagamento, já pode começar a desenvolver velocidade, com muito cuidado, porque a pista continua molhada, tá bom? Então, cuidado. Sob chuva forte é importante que os limpadores de para-brisa estejam em ordem. É importante que você tenha água no reservatório para você jogar e limpar o vidro, para que você tenha uma visibilidade maior. Muito, muito, muito cuidado também com a neblina ou a cerração. Os acidentes sob neblina, eles são sempre de grande proporção. Então nós falamos lá atrás do tal do engavetamento. Nós falamos também que o engavetamento ele acontece em grande quantidade e naquela proporção gigantesca que eu ilustrei para vocês. Quem não viu, não se preocupa, nós teremos a oportunidade de ver, que eu mostrei isso lá no curso de legislação, né? Então, a neblina ela é muito complicada, ela vai reduzir demais a visibilidade do condutor. Uma atitude errada dos motoristas é, diante da neblina, ligar o pisca-alerta. Não se liga o pisca-alerta. Se a pessoa na frente está com o pisca-alerta ligado, você vai ver ela mudar de faixa e você será surpreendido. Ela não tem como te avisar de que vai mudar de faixa. Se ela ligar a seta para a direita, não adianta, porque as luzes estão piscando. Então vejam que esta pessoa terá uma grande dificuldade para nos avisar quando vai mudar de faixa. Entendido isso, por isso é que a gente não liga o pisca-alerta. Nós não acendemos as luzes de emergência. Só o farol baixo, as lanternas vermelhas estão acesas, é suficiente para que o motorista de trás enxergue o nosso veículo, é suficiente para que enxerguemos o veículo da frente e dessa forma nós podemos talvez nem ver qual é o tipo do veículo que está lá, mas as dimensões dele na via nós vamos conseguir calcular, porque as lanternas estão acesas. E se ele com a lanterna acesa precisar mudar de faixa, ele liga a seta que acenderá só de um lado. Portanto, é muito mais fácil, muito mais seguro, tá bom? Neblina muito forte, é muito arriscado continuar. Então vamos procurar um local seguro para parar o veículo. Nas rodovias, o local mais seguro que nós temos são os acostamentos. Então é importante que nós entendamos que trafegar pelo acostamento é um risco muito grande. Quantos acidentes de grande proporção já não aconteceram porque os motoristas estão trafegando pelos acostamentos? Não se faz ultrapassagem pelos acostamentos. Então eu digo a vocês que o acostamento é o lugar mais seguro na rodovia, mas de acordo com o mau comportamento dos motoristas, então nós temos que tomar cuidado ao parar no acostamento
também, tá bom? Aí, parado no acostamento, aí sim a gente pode ligar o pisca-alerta. Lembra que pisca-alerta são luzes de emergência que eu só utilizo em casos de emergência ou com o veículo parado, com o veículo imobilizado. A neblina, ou chuva forte ou granizo é uma situação em que nós tenhamos que parar o veículo e aí sim a gente liga o pisca-alerta, tá bom? Outra situação que está ligada aí a fenômenos da natureza é a violência ou a velocidade do vento. O vento ele pode ser muito forte e acabar jogando a vegetação sobre o veículo, às vezes lixo abandonado na via, também pode acabar voando e comprometendo a segurança no trânsito. Então nós devemos tomar muito cuidado. Em algumas rodovias onde a quantidade de vento é constante, o órgão público ele coloca lá na via a placa. Lembra lá que nós tivemos na aula de sinalização a placa indicando vento lateral. Nas descidas de serra, você vai descer para a Serra do Mar, seja para o litoral norte, seja para o litoral sul, muito cuidado que a quantidade de vento ali também é muito grande, nós estamos numa situação de vulnerabilidade, então nós temos que tomar alguns cuidados. Segura o volante com as duas mãos, observa todos os elementos do trânsito, assim como o comportamento da vegetação também, tá bom? Velocidade reduzida, farol baixo aceso, utilize sempre o freio motor, nunca desça com o carro desengatado, desengrenado, no ponto morto, e algumas pessoas ainda acham que desliga, eu não sei de onde tira isso, cara, mas disseram que você desliga o motor e economiza combustível, ó. Você desce com o carro no ponto morto, você economiza combustível. Cara, descer com o carro desengatado vai superaquecer os freios. Toma muito cuidado. Veículo com motor desligado, cara, é loucura, porque nós temos lá o freio motor e ele só nos ajuda quando o veículo está engatado. Se o motor está desligado e o carro está desengrenado, nós vamos ter um problema muito grande. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre o comportamento do motor, as engrenagens do câmbio e o freio motor lá na aula de mecânica. Quem já viu o curso de mecânica, que como eu disse, este curso é uma continuação, não se preocupa, você não vai ver porque você vai terminar antes. Mas quem ainda não viu o curso de mecânica, nós vamos ter e nós vamos conversar um pouquinho sobre este assunto também. A manutenção do veículo é importante, assim como a manutenção dos freios, tá bom? Bem, de um modo geral, diante de uma condição adversa, nós temos que ter calma, manter a tranquilidade, farol baixo aceso, velocidade reduzida, atenção redobrada, o condutor ele tem que estar sóbrio, ele tem que estar com plena coordenação motora e reunindo tudo isso, nós temos aí um motorista defensivo. Nós temos aquele que evita os acidentes ou reduz a proporção de um acidente inevitável, tá bem? Se você se sentir esgotado, se você se sentir cansado, é muito legal a gente procurar os postos de parada. Então, para num posto de combustível, nós temos lá as lojas de conveniência, come alguma coisa para repor a energia, bebe alguma coisa que não seja bebida alcoólica, né? Se recompõe, leve o tempo que for para depois retomar a sua direção segura, tá bom?
Eu vou convidar vocês agora para a gente assistir este videozinho e a gente volta já já. Vamos continuar a nossa conversa, tá bom? Além das condições climáticas, o trânsito também gera situações de risco. Isso porque o aumento de veículos, ciclistas, pedestres e até animais na pista torna o tráfego mais lento e intenso. O chamado congestionamento aumenta no horário e dias de pico. Veja a seguir o que você pode fazer. Muito bem, estamos de volta. Então, olha só, na grande maioria das vezes, nós vamos dirigir na cidade, nós vamos dirigir no centro urbano. O centro urbano, as cidades, elas podem nos apresentar algumas armadilhas também. Então, sempre que estivermos dirigindo em locais de grande movimento, então a gente tem que ficar sempre atento. A gente deve distribuir a atenção para todos os elementos do trânsito. Lembra lá que nós temos ciclista prudente, ciclista imprudente. Então observa bem o comportamento deles na ciclovia, na ciclofaixa. Tenha cuidado ao passar próximos de escola, de hospital, parque de diversão, aonde há a possibilidade de encontrarmos pessoas atravessando a via a qualquer momento e muitas vezes sem cuidado. Fica atento à sinalização, nada de pressa, mantenha calma, seja tolerante, né? Eu digo que dirigir num centro urbano é uma prova de paciência, é uma prova para ver se você tem controle emocional. Eu sei que aparentemente não é exigido tanto lá no curso, ou melhor, no exame psicotécnico, mas os nossos resultados ali, eles são importantes para o profissional de psicologia, ele verificar se diante de algumas situações, como é que muito provavelmente nós nos comportaremos, tá? Então, mas existem situações que não tem profissional que consiga, com exatidão, né, prever o que você vai fazer, qual o comportamento, a atitude que você terá. Então, tomem bastante cuidado, porque eu digo que é uma prova mesmo, é um teste, né, para os nossos nervos. Muito bem, então na nossa cidade nós temos um trânsito complexo e cheio de motociclistas. Os motociclistas, por sua vez, têm que tomar muito cuidado. Não esqueçam dos equipamentos obrigatórios, utilize o capacete, não esqueça de usar uma boa vestimenta, né, para que possa lhe proteger melhor. Mantenha os espelhos retrovisores da sua moto em ordem. Não fecha esses espelhos, deixa o espelho aberto. Você também precisa visualizar o trânsito atrás da moto. Cuidado com essas manobras, não faça zigue-zague na rodovia, não faça zigue-zague na Radial Leste, na Marginal do Tietê, não ande em zigue-zague na via pública, porque você pode se complicar demais. Encontrou aquele corredor aberto na sua frente, muito cuidado, existem armadilhas ali. Tanto você pode ser surpreendido por um motorista que põe o braço para fora, que joga o carro sem ligar a seta, como também um outro motociclista que estava zigue-zagueando e acabou entrando na sua frente. Não exceda os limites de velocidade, mantenha o limite de velocidade. Fique atento nos horários de grande movimento. Cuidado, porque se os automóveis estão parados, muito provavelmente você pode encontrar um pedestre cruzando a avenida, cruzando a rua por entre os veículos. Então o motociclista também tem que dar a sua parcela, a sua contribuição para a segurança no trânsito.
Depois que o acidente acontece, pouco importa, e eu digo a vocês, pouco importa se quem provocou foi o motociclista, se foi o motorista, se foi o pedestre, não importa quem foi, o prejuízo ele está lá, ele é real. Então a gente tem que ter um pouquinho mais de consciência, ficar mais atento às nossas atitudes do que às atitudes dos outros. Assim nós vamos conseguir um bom resultado, independente de qualquer outro. Eu não posso confiar a minha segurança na mão do motociclista, na mão do motorista, na mão do pedestre. Eu tenho que zelar por ela. Zelar pela minha segurança significa cuidar da sua segurança também. Eu nunca vi alguém dizer que está seguro se ele não proporciona segurança para os outros também, tá bom? Então, no centro urbano, nas grandes cidades, nós temos essas complicações aí no trânsito. Nas rodovias a gente, por outro lado, não tem aquele anda-para, né, na sua grande maioria. Mas o grande complicador na rodovia é o excesso de velocidade. Então, as pessoas costumam correr demais, não respeitam os limites de velocidade. Vai viajar, a pessoa está empolgada, a adrenalina está lá em cima, não vê a hora de chegar no local do descanso. Mas se você não tomar cuidado, você pode nem chegar lá. Então, não deixa esse entusiasmo tomar conta do volante. Não, dirija com calma, dirija com prudência, mantenha os limites de velocidade, acomode bem a carga e os passageiros, cada um no seu cinto de segurança, todo mundo quietinho. Se tiver criança menor de 7 anos e meio, nos cadeirões, as cadeirinhas ajudam e muito se houver um acidente. É importante que os pais, os responsáveis pelas crianças saibam disso, porque dificilmente você vai encontrar fiscalização para ver se a criança está na cadeirinha, se está no tamanho correto, se... Não, quem tem que cuidar disso é o pai, é o responsável. Lembra da responsabilidade legal, né? E a responsabilidade moral. Então, Deus nos livre de um passageiro nosso vir a morrer ou se machucar por uma falha nossa, condutor, né? Agora, quando você resolve tirar a habilitação, você habilitado com o seu veículo, você chama para você a responsabilidade. Então, a responsabilidade por todos os passageiros é do condutor. Se você entender assim, eu peguei uma carona com você. O fato de pegar uma carona com você significa que eu confiei em você. Eu confiei que você vai me manter seguro. Então, dar uma carona significa também que você está dizendo para a pessoa: confia em mim, que eu vou dirigir com cuidado, com prudência, eu vou cuidar da sua vida e da sua integridade física a partir daqui. Então percebam que dar carona ou aceitar uma carona é um gesto de confiança. Você pegaria a carona com o motorista embriagado? Você ofereceria carona para uma pessoa que estivesse embriagada? Então percebam, se eu confio em você, eu estou confortável de pegar uma carona com você. Se você confia em mim, você está confortável de me dar esta carona. Imaginem que eu, condutor, te dei uma carona e eu traio a sua confiança. Ou seja, eu dirijo em alta velocidade, perco o controle desta máquina, bato e te produzo um resultado onde você nunca mais vai trabalhar. Então, por culpa do motorista gentil que te deu carona, ele mesmo não zelou
pela sua segurança, ele não zelou pela sua integridade física. Então, cuidado. Rodovias mantenham o limite de velocidade. Qualquer manobra que vá fazer, sinaliza com muita antecedência. Evite o afundamento no pedal de freio, porque se você está em alta velocidade e por alguma razão você afunda o pé no freio, as rodas poderão travar. Havendo travamento de rodas, o veículo vai derrapar. E agora que o veículo está derrapando, que as rodas estão arrastando pela via, o que é que você vai fazer? Muito bem, então eu posso garantir a vocês que um veículo derrapando é desesperador. Você não necessariamente vai saber o que fazer. Então, com o veículo com os pneus arrastando, vai ficar tão complicado que é mais fácil a gente evitar uma derrapagem do que tentar fazer alguma coisa depois que derrapou. Eu digo que depois que você afunda o pé no freio e o veículo sai arrastando o pneu por aí, seja o que Deus quiser. Não existe uma técnica, joga para a direita, joga para a esquerda, puxa o freio de mão. O freio de mão não se utiliza com o veículo em movimento, né? Então, depois do reflexo, aí não tem mais técnica, né? A sua técnica foi até aí. A partir daí você perdeu o controle da máquina e seja o que Deus quiser. Então o que nós podemos fazer é evitar as derrapagens, é evitar as frenagens bruscas, tá bom? Hoje os carros com ABS é muito mais tranquilo controlarmos a máquina, né? A chance de haver uma derrapagem diminui. Mas observem se a via está molhada, observa se a pavimentação é de boa qualidade, observa se os pneus estão bons, mantém sempre um limite de velocidade. Se observou que tem alguma coisa insegura, mantém uma velocidade menor. Com a velocidade reduzida, a chance de a gente, mesmo num ato reflexo, de obter um sucesso é muito grande, tá bom? Não fica mudando de pista de rolamento, então fiquem, dirijam com muito cuidado mesmo. Não vamos deixar também a sorte ditar a regra, né? Vem comigo, assiste este vídeo e nós já voltamos. Toma uma aguinha, dá uma respirada, mantém o equipamento ligado aí, não desconecta não. Pilotar exige do condutor atenção e o correto manuseio do veículo, ainda mais em situações de risco, como por exemplo, quando há produtos químicos, água e até sujeira jogados na via. E é preciso que o condutor saiba lidar com essas situações. Mas será que você sabe como agir perante elas? Muito bem. Então vamos agora à condição adversa da via, né? Nós sabemos que os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito têm a obrigação de manter a via segura e bem sinalizada para que nós possamos utilizá-la, né? Porém, eu disse para vocês e volto a repetir que o órgão, ele não sabe de tudo, o administrador, ele não sabe de tudo. Então, como cidadãos, nós temos que informar os órgãos de que a faixa de segurança apagou, que temos buracos na via. É muito comum encontrarmos essas situações na nossa cidade e é muito comum também as pessoas só reclamarem. Elas reclamam para quem? Um para o outro. Põe na rede social, fala mal daqui, fala mal de lá, mas ela não soluciona o problema. Ela não busca a solução
para este problema, né? A via torna-se um adversário para nós quando ela está esburacada, a sinalização é de má qualidade, não tem iluminação na via durante a noite. Então, a via ela apresenta irregularidades. Tudo isso observado, nós temos que acionar o órgão executivo de trânsito responsável para que eles cuidem da manutenção. Por nossa vez, a gente tem que ficar atento. A via com desnível, ela pode acabar provocando acidentes. Na chuva, os pontos de alagamento, onde pode ocorrer o que nós falamos agora há pouco, a aquaplanagem ou a hidroplanagem, vazamentos de óleo na pista. É muito comum encontrar a pista com manchas de óleo, e isso pode fazer com que a gente perca o controle da nossa máquina. Portanto, ficar atento à qualidade da via é muito importante também, tá bom? Motociclista, um buraco para ele é muito mais perigoso do que para um motorista, né? Se o motorista cai com o carro no buraco, ele vai sofrer uma consequência. O motociclista, se ele cai com a moto num buraco, ele vai se prejudicar e muito. Então, cuidado, senhor motociclista também, senhora motociclista também. Alguns motociclistas, diante de alguns desníveis da via, né, costumam a ficar mais em pé na moto, apoiados na pedaleira. É um comportamento defensivo, é um comportamento considerado correto, mas tem que se tomar cuidado também, né? Para não escorregar o pé da pedaleira, para não escapar ali e acabar você sofrendo uma lesão muito grande, tá bom? Então, é claro que na prática existirão momentos que você vai ter que ficar de pé na sua moto, um pouquinho em pé, né? Apoiado na pedaleira, e existem momentos que não, né? Você tem que ficar sentado. Muito bem, então, motociclistas, muito cuidado, tá? Mesmo aqui no nosso curso de direção defensiva, não dá para a gente generalizar isso ou aquilo, porque à medida que você está dirigindo, você tem que considerar a qualidade da via, a potência da máquina, o estado físico e emocional do condutor, do piloto, no caso das motos. Então, tomem bastante cuidados. O importante é que a gente tenha uma gama geral de informações e que a gente vá aplicando isso no dia a dia conforme a gente vai encontrando alguns obstáculos. Numa curva, por exemplo, os motociclistas eles não viram o guidão, eles costumam tombar as motos para um lado ou para o outro. Então, os pneus têm que ser de boa qualidade. A via não pode estar escorregadia. Então, numa curva, seja o motociclista ou motorista, nós temos que entrar nela com baixa velocidade. Observa lá a placa de advertência que ela já nos alerta se é uma curva aberta, se é uma curva fechada, se é uma pista sinuosa. Então nós temos que ficar atentos e preparados para a curva que vamos encarar lá na frente. Mantenha o volante firme, faça o movimento conforme o ângulo de inclinação da via, conforme o grau de dificuldade que está sendo lhe apresentado, nada de movimento brusco, né? Então, faça um movimento suave e contínuo, mantenha até precisar trazer o volante de volta ou virar para a esquerda, sempre movimento suave. 2 mãos no volante vão garantir um melhor controle da máquina. Velocidade alta
resulta sempre em complicações, resulta sempre em acidente. Na curva, pode ser que eu tenha que acelerar um pouquinho mais, ou pode ser que eu tenha que reduzir um pouquinho mais. Então, não vou recomendar você acelera na curva, reduz. Não. É ideal sempre manter uma velocidade compatível com aquela via, tá bom? Movimentos suaves e contínuos, nada de acelerar em alta velocidade, buzinar para outro motorista que está fazendo a curva para acelerar ele. Por outro lado, se tiver alguém te acelerando, seta para a direita, deixa ele te ultrapassar. Garanto que vai ser muito mais seguro e a gente vai ficar muito mais tranquilo se deixar esse cara ultrapassar. Não tenta ficar segurando ninguém. Se ele está acima do limite de velocidade, o problema é dele, não é seu. Não é a gente que tem que ficar segurando o motorista de trás. Por outro lado, nunca acelere o condutor do veículo da frente. Mesmo que ele esteja muito abaixo do limite de velocidade, nós temos que entender que se ele tem aquele comportamento, é porque ele tem a dificuldade dele. Ele está dentro do que ele entende como sendo seguro para ele. Aí pisca os faróis, liga a seta, verifica se a pista permite que você faça a ultrapassagem e faça a ultrapassagem sobre ele com todo o cuidado e segurança. Não acelera ele, não pressiona ele, porque a gente pode ser que esteja impulsionando aí um acidente de trânsito, tá bom? Depois da curva, vida normal, ganha a velocidade gradativamente e continua. As curvas elas só são perigosas porque as pessoas começam a fazê-la de maneira errada. As pessoas elas têm comportamento errado durante uma curva. Nas aclives ou declives, aclive, declive, tá bom? Nas subidas ou nas descidas, nos aclives ou nos declives, também são outras situações perigosas. No declive nós falamos que nunca vai descer com o veículo desengrenado. Nunca vai descer com o motor desligado. Loucura isso, cara. Olha, nós estamos numa época onde os veículos estão cheios de tecnologia, o motorista é muito mais sábio, muito mais inteligente, e mesmo assim eu falo para você para não descer com o motor desligado. Por que eu digo isso? Porque tem gente que desliga o motor, sabe lá Deus por quê. Quer um exemplo? Vou te dar um exemplo. A moto. Passa alguma moto aí na porta da sua casa que fica fazendo aqueles barulhos lá, estourando o escapamento? Pois é, como é que ele faz isso? Ele desliga o motor. Então a moto está em movimento, ele vai lá e desliga o motor. Liga o motor de novo e pá, dá aqueles estourões. Pô, gente, vamos tomar cuidado, né? Diversão para uns, desconforto para outros, mas é acidente de trânsito. E aí, como já falamos lá no curso de legislação, um acidente de trânsito ele traz prejuízo para todo mundo. Ele não traz prejuízo só para quem bateu ou para quem tomou a pancada, para quem caiu ou para quem derrubou. O prejuízo é de todos, dos órgãos da sociedade, dos envolvidos diretamente ou indiretamente nos acidentes de trânsito, tá bom? Então, muito cuidado. Mantenha o veículo engrenado, desce respeitando o limite de velocidade. Não realize ultrapassagem na subida ou nas descidas. Nos aclives e nos declives, vai exigir uma habilidade maior do condutor. Se você tem esta habilidade, verifica a sinalização. A sinalização é a forma que o órgão tem de nos avisar se ali é perigoso ou não. Cuidado! Ultrapassagem é uma manobra muito difícil no que tange
a cuidar da nossa segurança. Uma ultrapassagem mal sucedida vai gerar acidente de trânsito. Cuidado com a mudança de marcha, seja na subida ou nas descidas. Na descida, não vai diminuir a velocidade do veículo desengatando da quinta e jogando na quarta, da quarta para a terceira. Pô, você tem o freio, por que você fica forçando o sistema de transmissão do seu automóvel? Encosta o pé no freio, deixa a velocidade cair para aquela que é exigida pela via, engata a marcha naquela correspondente. Eu não preciso vir da quinta para a quarta, da quarta para a terceira para a segunda. Eu posso segurar no freio, tirar da quinta e jogar na terceira, se for o caso, depois que a minha velocidade já baixou. Eu não posso jogar da segunda na quinta, mas da quinta para a segunda eu posso. É claro que você não vai a 120 km por hora tirar da quinta e jogar na segunda. Só se for louco, tiver problema, né? O câmbio nem vai aceitar esse negócio aí. Mas tô a 120, vou sair. Lá na frente a saída é 30 km por hora. Primeira coisa que eu tenho que fazer é reduzir a velocidade no freio. Deixa a velocidade cair. Tava 120, 80, 50, 40, 30. Tá, 30. Agora tira a marcha da quinta, a alavanca de câmbio joga na terceira marcha. Velocidade reduzida, você sai da rodovia e vai vida normal. Nada de ficar da quinta para a quarta, da quarta para a terceira. Eu digo que isto não é habilidade, isto é falta de habilidade, é falta de controle do carro, tá bom? Se tem o freio, não precisa ficar forçando a marcha. E durante esses mais de 20 anos que eu ministro esse tipo de curso, há mais de 20 anos eu estou no departamento de trânsito, muitos alunos falaram assim: ah não, professor, mas tem situação que exige, eu tenho que fazer isso. Não, você não tem que fazer isso. Vejam que se você tem um carro com câmbio automático, você acha que ele vem da quinta para a quarta, da quarta para a terceira, da terceira para a segunda, num caso de emergência? É óbvio que não. Ele vai, você está a 120 km por hora, não tem o pedal da embreagem, você vai pisar no freio, a velocidade vai cair e automaticamente o câmbio dele vai se ajustando muito rápido. Você não perde em momento nenhum o controle desta máquina. Agora os carros com câmbio mecânico, que eu entendo, o homem é mais inteligente que a máquina. Então a máquina deveria perder para o ser humano no quesito segurança, porque nós sabemos como agir e reagir. A máquina é programada para isso. Mas o homem inteligente é ele que perde o controle da máquina. Ele não sabe como fazer, ele não sabe como agir diante de algumas situações. Se o carro é automático, ele vai fazer aquilo que ele tem que fazer, independente de qualquer situação. Então vejam, acaba a máquina sendo mais inteligente que o homem diante de uma situação de emergência, né? Eu confesso que eu não gosto muito de carro com câmbio automático por causa de algumas particularidades, mas, por exemplo, se você entra, vou dizer uma experiência própria, né? Depois vocês vão ter a sua, quem ainda não teve. Você vem com um carro cuja velocidade está compatível lá, está na segunda marcha. Você dá a seta, entra numa curva, nesta curva você tende a acelerar. Só que o carro, ele não vai. Então, quer dizer, ele vai levar um tempinho que são décimos de segundo ali, para que o veículo deslanche, né? Que é o correto, não é o errado. O correto não é você entrar na curva e já sair acelerando.
é que a gente quer fazer isso, né? E o carro com câmbio automático, ele não deixa. Então eu entendo que se fosse uma situação de emergência na curva que eu tivesse que acelerar, o carro não ia responder. Por outro lado, é um comportamento totalmente errado, né? Entrou na curva suave, devagar, o veículo gradualmente vai ganhar velocidade. Nós, gradualmente, vamos mudando de marcha, tá bom? O Brasil é um dos poucos países no mundo que a maioria da frota é câmbio mecânico, né? O homem é que fica trocando de marcha. E o brasileiro, ele, em particular, ele não gosta, tá mudando esse pensamento, né? Mas muitos ainda não gostam de carro com câmbio automático, porque não tem emoção. Só que controlar uma máquina, gente, dirigir um automóvel, não é para gerar adrenalina, não é emoção. Você usa o seu automóvel para quê? Para ter adrenalina? Para ter emoção? Você vai se emocionar dentro do seu carro agora? Você vai ficar emocionado com a sua moto? Ai, que emoção pilotar minha moto. Ai, que emoção dirigir meu carro. Ai, meu carro fofinho. Não, carro não é para ter emoção. Você entra no carro, vai para o trabalho. Você entra no carro, vai para o restaurante, vai para a balada, vai para onde for. O carro é um meio de locomoção, tá bom? Não é para você ficar emocionado com o seu carro, não. Lembra disso que eu estou falando, tá? Não tem emoção nenhuma você ficar mudando de marcha, né? Entra no carro, dirige, câmbio mecânico, câmbio automático, vai para o seu passeio, vai para o seu lazer, vai para o seu trabalho, vai para a sua faculdade e para com essa frescura aí de que câmbio automático não tem emoção. Qual é a emoção? De felicidade? De tristeza? Você vai ficar mais triste porque seu carro é com câmbio automático. Você vai ficar muito feliz porque o seu carro é com câmbio mecânico. Ah, gente, por Deus, né? Vamos pôr o pé no chão, vamos verificar que é uma máquina que pesa entre 700 quilos e 1 tonelada e que o controle desta máquina é muito difícil, porque senão a gente, tentando ter emoções com o veículo, a gente vai acabar se machucando e machucando alguém. Esse nosso curso, ele tem essa pegada, de fazer com que a gente ponha os pés no chão e entenda que o automóvel, a moto, não é um brinquedo. Senão eu vou tratar como um brinquedo e vou, já sabe, né? Me machucar alguém. Quem já foi vítima de acidente de trânsito pode dizer bem o que é. Quem nunca foi, não queira ser, tá bom? Eu tanto conheço pessoas que foram atropeladas, que o nosso escritório tá cheio de gente que foi atropelada e está correndo atrás de indenizações, assim como eu tenho também pessoas que atropelaram, machucaram e estão se defendendo, se protegendo como podem, junto à justiça, para que não sofram mais dano, porque quem bate, quem atropela também sofre dano, não é? E a gente não quer nem estar de um lado e muito menos do outro. Então fiquem atentos e dirijam com responsabilidade, tá bom? Para ultrapassar, sempre observa a sinalização, sempre verifica a potência do seu veículo e onde está sinalizado que não pode ultrapassar, não insista, não faça essa ultrapassagem, tá bom? Se tiver que parar o veículo em algum lugar, além de ligar as luzes de emergência, importante é sinalizar o local também. Eu vou explicar melhor lá na frente, mas em regra separou o veículo, vai colocar o triângulo de segurança. Qual é a distância que eu tenho que pôr o triângulo de segurança? É de acordo com a velocidade da via, tá? Então, se você está parado numa via
cuja velocidade é de 50 km por hora, você vai contar em passos, 50 passos para colocar o triângulo de segurança, tá bom? Muito cuidado ao sinalizar na curva, no aclive, no declive, que mais adiante a gente vai falar melhor sobre isso, tá? Agora nós vamos falar sobre o veículo. O veículo ele também pode ser nosso adversário. Lembrem-se que a manutenção do veículo está sob nossa responsabilidade, tá? Para que o veículo não venha a se tornar um adversário, os faróis sempre têm que estar bem regulados, os pneus bem calibrados, freio tem que estar respondendo corretamente. Verificou que tem alguma coisa estranha, o freio não está respondendo direitinho, procura um profissional mecânico, troca o que tem que trocar. Lembra que a manutenção preventiva, ela ajuda a evitar os acidentes, a qualidade dos pneus, segue a orientação do fabricante do veículo. Se ele diz que o pneu é fino, o pneu é fino. Se ele diz que o pneu é grosso, o pneu é grosso. Se ele diz que o pneu é largo, o pneu é largo. Cuidado, não fica mudando as características originais do veículo sem um acompanhamento de um profissional de engenharia. Eu posso rebaixar o meu veículo? Pode. Eu posso colocar uma roda maior no meu veículo? Pode. Mas pode quando? Quando um profissional de engenharia for lá e recalcular todo o seu veículo. O veículo ele tem que ter estabilidade. Se você tem beleza e estabilidade, tá ótimo. Então quem vai poder dizer se o nosso carro pode ser rebaixado ou não? Se eu posso colocar uma roda maior ou menor? Se eu posso colocar aerofólio? Se eu posso colocar uma sainha na frente? Se eu posso colocar o que for no carro? É o engenheiro que vai dizer, tá bom? Não faça qualquer alteração no seu veículo que comprometa a segurança, a estabilidade. Fale sempre com um profissional, que é ele quem vai se responsabilizar quando ele faz essa alteração, tá bom? Coisas muito simples que às vezes o proprietário do veículo deixa de fazer. É verificar o óleo de freio, verificar o nível de óleo do motor, verificar a água do radiador, verifica lá se as mangueiras estão ressecadas. Se for necessário, pede a ajuda de um mecânico ou de um motorista mais experiente que saiba olhar e identificar algumas coisas. Nunca, nunca, nunca esqueça de água no reservatório de água do limpador de para-brisas. Muito cuidado com colocar qualquer outra coisa misturada à água. Coloca o detergente na água, mas as palhetinhas elas são de borracha, que borracha é derivado do petróleo. Esse detergente de lavar louça ele é poderosíssimo, ele destrói o óleo, ele destrói o derivado de petróleo. Então, às vezes, ao invés de fazer o bem, nós estamos fazendo mal para o nosso carro. Ah, Edmilson, mas a minha palheta é de silicone. Tá bom, então você tem que olhar o manual do proprietário e verificar o que o fabricante do veículo orienta, se é ou não para colocar qualquer tipo de aditivo na água que vai limpar o para-brisa, tá bom? As palhetinhas não podem estar ressecadas. Vai lá, troca, consulta o profissional. As palhetinhas são muito baratas, tá? Não é coisa assim de que vai ficar mais pobre. Não economiza na segurança do veículo. Você não pode colocar um pneu meia-vida, porque quem tem meia-vida é o motorista. Então você pode estar reduzindo o seu tempo de vida. Vai lá, compra o pneu recomendado para o fabricante. Fica atento ao desgaste dele. Lá na aula de mecânica, para quem ainda não teve, eu vou mostrar como a gente monitora isso
o rodízio que nós vamos fazer nesses pneus, tá bom?